Olá, leitores! Seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao canal da Leitora. Como vocês já puderam saber aí pelo título e pela thumb do vídeo, vamos conversar sobre os meus livros que eu li no mês de março, e no total foram 3. Se você busca uma criadora de conteúdo de livro que tá um pouquinho mais ali perto da tua realidade, de conseguir ler 1, 2 ou 3 livros por mês, é só você me seguir. Aqui a gente mistura a vida pessoal com o mundo da leitura de forma prática e de um jeito que todo mundo fique confortável, e a gente não precisa ficar com essas paranoias de precisar ler até 10, 15 livros durante o mês. Pra você que ainda não sabe, eu sou empresária, eu sou proprietária de uma agência de marketing, e por conta da minha rotina muito caótica, por sinal, eu acabo lendo ali no máximo 3 livros no mês, porque eu também faço parte de um clube do livro, mas isso vai ser assunto para um outro vídeo que eu vou trazer para vocês, sobre como você pode incluir a leitura ali no teu dia a dia. Bom, como eu falei pra vocês, no mês de março eu li 3 livros, um sendo físico e 2 sendo no Kindle. E como eu faço mais ou menos essa separação? Eu sempre separo um livro que eu quero muito ler, que eu já deixei na minha TBR da maratona, que eu também vou fazer um vídeo sobre isso, sobre quais as ferramentas que eu uso para organizar as minhas leituras, né? E por conta que eu fui na Bienal ano passado, na Bienal do Livro em São Paulo, eu comprei muito livro físico, então esse ano eu tenho como meta a ler todos os livros que faltam aqui da minha estante. E tinha um livro que eu comprei na Bienal que estava parado e eu via muita resenha positiva dele. O outro livro do Kindle eu li com o clube do livro que eu faço parte. Ele tem ali um pouco de suspense, ele tem uma vibe de livro que eu gosto bastante. Eu incluí ele na leitura. E o terceiro foi um conto super rápido, porque eu participei de uma maratona de leitura no final de semana de março, e eu acabei pegando ele pra ler. Ele é super curtinho, você lê ele numa tarde. O livro físico eu sempre deixo pra ler em casa, ou quando eu vou sair de ônibus, ou quando eu vou pra algum lugar que eu tenho que esperar. E o Kindle eu normalmente levo pra academia. E por sinal, a academia que eu frequento, isso é muito comum, tá? Eu já vi 4, 5 meninas, tanto na bicicleta quanto na esteira caminhando, lendo o seu Kindle e até mesmo o livro físico. Agora a gente vai parar de enrolação e agora a gente vai ver quais foram as minhas 3 leituras de março, e eu recomendo muito pra você. No vídeo de hoje eu não vou dar nenhum spoiler, até se caso você não tenha lido e queira colocar na sua TBR pra ler em 2025 ou nos próximos anos, mas vai sair uma resenha contendo muito spoiler ainda no canal sobre cada um dos 3 livros. Então bora lá. Eu vou começar com a minha menor nota até a minha maior nota. Eu fiquei surpresa porque esse mês as notas dos livros foram todas boas. Teve 2 favoritados e um que eu dei 4 estrelas. Então eu vou começar com o que eu dei 4 estrelas, que foi o conto da A Porta no Muro. Bom, esse conto, ele tem apenas 25 páginas no Kindle. Ele tá disponível de forma gratuita no Kindle Limited. Na verdade, ele é um conto metafórico, onde fala sobre as oportunidades que a gente acaba perdendo ao longo da vida, e ele é um livro que te deixa bem reflexivo no final. E a gente acompanha a história de um senhor, desde a infância dele, onde ele sempre via uma porta verde em muros ao longo das cidades que ele passava. E essa porta sempre levava ele para alguns lugares, até que chegou uma determinada idade que ele acabou não entrando mais nessas portas, e ele pensa sobre essas oportunidades que ele deixou passar. E ele conta para esse amigo dele o que ele encontrou nessas portas quando ele entrava na infância, quando ele pensava em entrar na adolescência, o momento de vida que ele estava passando ali no momento. E eu dei nota 4 pelo fato dele realmente ser muito curto. Eu acho que por ele ser metafórico, por ele ser reflexivo, ele poderia ser um pouquinho maior, que talvez a gente conseguisse entender um pouco mais da mensagem que ele quer passar. Então, depois que você vê que simplesmente o livro acabou, é quando você para e aí sim começa a refletir sobre a mensagem que ele quer transmitir. O segundo livro que eu li, que ele foi o primeiro favoritado do mês, foi com o Telecorvo, e eu li ele dentro de um clube do livro. E é engraçado porque eu não ia ler esse livro, porque eu tava lendo outro no momento, que no caso foi Imperfeitos. Eu acabei abandonando esse livro, mas depois eu faço um vídeo sobre isso. Só que uma amiga minha dentro do clube falou: Lê, você precisa ler esse livro porque os gatilhos que ele tem combinam muito com a vibe dos livros que você gosta. E atenção, são gatilhos muito específicos. O Telecorvo acompanha 2 pessoas que estão dispostas a pôr um fim na vida de outros torturadores e outros serial killers que estão à solta ali na região dos Estados Unidos. Ele é um livro fluido de ler porque ele é contado em primeira pessoa e em cada capítulo a gente vê a perspectiva de um dos 2 que narram ali a história principal, o nosso casal principal. Então, eles vivem em busca de outras pessoas que são torturadores, são serial killers, são pedófilos e resolvem colocar um fim na vida deles. Eles são conhecidos pela mídia, pelos policiais, e mesmo assim, ninguém consegue identificar a verdadeira identidade desses 2. O livro começa a gente acompanhando a Sloane. A Sloane, que é uma das nossas protagonistas, ela tá presa num cativeiro, que na verdade ela foi atrás
de um torturador. Ela acabou colocando fim na vida dele, mas antes dela conseguir colocar fim na vida dele, ele conseguiu prendê-la numa gaiola. Até então, chega o Ron, que é o nosso segundo protagonista, e ele salva ela ali daquela armadilha. Eles decidem fazer ali um acordo. Uma vez por ano eles vão se encontrar e vão decidir juntos quem será a próxima vítima que eles vão caçar, e o primeiro que conseguir encontrar essa pessoa e colocar fim na vida dela ganha a aposta. Só que nesse meio tempo a gente vai acompanhando aí anos de brincadeiras e dedicações a esse acordo, né, que eles têm, e acaba surgindo ali um romance. Desde o primeiro momento a gente percebe que Ron é completamente apaixonado pela Sloane, até porque ela combina muito com o estilo de vida dele e ela é uma mulher muito bonita. E aí depois a gente vai começando a ver que a Sloane também vai se aproximando do Ron com segundas intenções. E, gente, tem tudo que eu amo. E com certeza eu vou ler os outros livros dessa coleção, que se eu não me engano tá no terceiro. O segundo favoritado e o terceiro livro lido do mês. E o mais importante de todos, que definitivamente mudou a minha vida, foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Meninas, por favor, leiam esse livro. Esse livro, ele é perfeito em várias vertentes, mas ao mesmo tempo ele te incomoda também em vários outros pontos. Em Sete Maridos de Evelyn Hugo, a gente acompanha a Monique, que é uma jornalista que mora em Nova York e foi designada para escrever a biografia da então super, hiper, mega famosa Evelyn Hugo. Em contrapartida, a gente também acompanha a história da Evelyn Hugo, desde o começo da sua carreira nos anos 50 até os dias atuais, onde ela tá ali com seus 70 anos. O título por si só já traz muito do que a gente espera ali na história. A Evelyn vai contar nessa sua biografia a tão polêmica vida que ela levou ali nos anos 50, 60, 70, onde no decorrer da sua história de vida ela teve 7 maridos. Porém, ela teve 7 maridos e, como ela mesma diz, ela teve um amor. E, gente, é perfeito. Eu não posso entrar muito em detalhes aqui para não dar spoiler para vocês, mas eu vou trazer uma resenha completamente detalhada desse livro, porque eu preciso falar com vocês de cada detalhe da escrita, de cada detalhe da trama, do plot que esse livro tem. Sim, eu não esperava, mas esse livro tem plot, então se você tá querendo ler Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, além de você ter uma história muito bem escrita, nenhuma ponta solta, você consegue ainda ter um plot no final que realmente te deixa surpreendida. Você vê o ponto de vista das duas mulheres, você vê a questão social das duas mulheres, você vê a questão de rotina de vida de duas mulheres, uma que veio dos anos 50 e uma da atualidade. Você vê esse choque cultural, você vê esse choque de realidade, e é extremamente importante em várias vertentes. Então, se você tá querendo ler um romance, ler alguma coisa um pouquinho mais diferente, definitivamente eu te indico Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. É um livro para você ler com a cabeça aberta, com os horizontes amplos, porque é um livro que vai te tocar em vários sentidos. É um livro que te faz chorar. Ele é definitivamente perfeito. Ele não foi meu primeiro favoritado do ano, porque já teve outros, mas definitivamente ele entrou pro meu top 5 livros favoritos da vida. Eu vou recomendar esse livro para todas as mulheres que eu conheço. Então essas foram as 3 leituras do mês de março. Se você já leu algum desses livros, me conta nos comentários. E eu quero também saber quais foram os livros que você leu no mês de março. Também coloca para mim nos comentários. E é isso, até o próximo vídeo. Também fique à disposição para deixar conteúdos que você queira ver aqui, tanto no YouTube, no TikTok, no Instagram. E por último, e não menos importante, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar e se inscreve no canal, porque toda terça e quinta vai sair vídeo aqui no YouTube da Leitora. Um beijo e até a próxima!